Vamos lá, galerinha. A gente vai dar uma resumida aí, tá? Com um slide e complementar aquela quarta questão que ficou faltando, ligada a grupos sanguíneos, tá? Então, os grupos sanguíneos, antes de 1900, já havia, no século XV, não é? Já havia sido feito experimentos, mas não se sabia até então que existia para que houvesse uma compatibilidade ou não com determinados indivíduos ao, ao receber parte de um sangue de outra pessoa. E aí, em 1900, Karl Landsteiner, tá, ele fez uma descoberta de diferentes grupos sanguíneos e ele chamou de sistema ABO. Tá? Então, assim com esse sistema ABO, determinado geneticamente por 4 fenótipos, tá? Os fenótipos são manifestados por 3 alelos e a gente teria 4 fenótipos que seriam os grupos A, B, AB e O. Tá? E esse izinho que é representado, você vê que ele vai usar 3 alelos, então esses 3 alelos aí podem se juntar com ele próprio, que é o IA e BIzinho, ou pode se juntar com outros, originando 4 grupos ou 4 tipos de sangue, tá? Por que ele usa o I, Rogério? O I porque significa isoaglutinação, tá? E aí, como a gente estava falando, esses 3 alelos vão originar 4 fenótipos. Então, a pessoa que é do tipo A, ele pode ser uma pessoa com genótipo dessas duas maneiras, a pessoa que é do B, a pessoa que é AB e a pessoa que é O. Esses são os genótipos que ele pode vir a se manifestar. O que é o genótipo? É o material que ele recebeu do pai e da mãe. Então, as características que se manifestam na gente, dentro dessa herança, são heranças genéticas, heranças herdadas, tá? Pelo pai e pela mãe, que são passadas aos descendentes. Então, um exemplo, uma pessoa que ela é do sangue do tipo A, ela só poderá doar a determinadas pessoas. É isso que a gente quer chegar lá. Aqui ele fala como é feito, não é, a determinação do sistema ABO. O sangue ele é centrifugado, ele parte dentro de uma centrífuga onde ele gira ali e é dividido em 2 partes que a gente já falou em outras aulas, que é o plasma e os elementos figurados do sangue, tá? E aí existem 2 proteínas atuando nesse exame, não é? Como antígenos. O que é um antígeno ou aglutinogênio? Tá? Eu diria que é uma proteína que é considerada como um corpo estranho. Aí ele bota como aglutinogênio e são determinados por um alelo. Então, eu tenho o aglutinógeno ou o antígeno A, é determinado pelo alelo A. O aglutinógeno B, o antígeno B, é determinado por B. E tem o alelo Izinho, que ele não produz. Como ele não produz esse antígeno, esse corpo estranho, a pessoa que é Izinho, é por isso que os indivíduos que é O, que é Izinho, eles podem doar para qualquer outro tipo de sangue. Por quê? Porque o sangue que está recebendo não vai identificar ele como um corpo estranho. Por isso que o O é considerado como um doador universal, tá? Então, sendo assim, a gente vai ver de que maneira, tá? Eles estão, esses antígenos presentes. Os antígenos, eles ficam presentes nas superfícies das hemácias. Hemácias são os glóbulos vermelhos que transportam gás e oxigênio. Notem que a forma dos antígenos são diferentes. Eu tenho o antígeno A e o antígeno B. Quando tem os dois ao mesmo tempo, tem antígeno AB. E o quem é do grupo O é sem antígeno, tá? Sendo assim, não é? Além dos antígenos nas hemácias, a gente vai encontrar na parte líquida do sangue, certo? Anticorpos, tá? Esses anticorpos, eles se ligam aos antígenos específicos que são destruídos. Ou seja, a função dos anticorpos é neutralizar, certo? Esses antígenos ou corpos estranhos, através de um processo chamado de aglutinação. Então, existem 2 aglutininas, o antígeno A e o antígeno B, tá? Sendo assim, pessoas com antígeno A não apresentam anticorpo anti-A. Já pessoas com antígeno B é o inverso, pois não apresenta o anticorpo B.
A gente vai ver aqui uma tabela, e nessa tabela ele deixa bem claro. Eu sou do grupo A, então eu vou ter o quê? Eu vou ter o antígeno, tá? A, nas minhas hemácias, e vou ter o anti-B, o anticorpo B no meu plasma. Então, se uma pessoa me der sangue B, o meu anticorpo vai identificar e vai destruir aquele sangue que eu estou recebendo B. Se uma pessoa me der o sangue AB, ele também vai identificar, porque no AB tem B. Ele vai destruir. Mas se uma pessoa me der O, não existe anti-O, então eu vou receber. Ele não vai identificar o O como um corpo estranho, tá? Então eu diria que uma pessoa que é A, ela recebe de A e de O. Da mesma maneira que uma pessoa que é B, como ela tem anticorpo aglutinina A, ele não vai receber de A, nem vai receber de AB, tá? Agora, indivíduos que é ou que são, né, AB, eles podem receber de A, podem receber de B, podem receber de AB e podem receber de O. É o chamado receptor universal, tá? A gente vai ter uma tabela aqui onde a gente vai observar essa distribuição, que é o que nos interessa aqui. Notem, eu tenho um indivíduo O indivíduo O ele só doaria a um indivíduo do grupo, e na verdade ele doaria ao indivíduo do grupo O, ele vai doar ao indivíduo do grupo A, ele vai doar ao indivíduo do grupo AB e ao do grupo B. Ou seja, o indivíduo que é O, ele é chamado de doador universal, porque o sangue dele pode ser doado para todos os outros grupos, inclusive para ele mesmo. Já uma pessoa que é do grupo A, ela recebe do próprio grupo A e do grupo O, tá? Quem é A recebe de A e recebe de O. Quem é B, ele recebe de B dele próprio e recebe de O. Agora, quem é do grupo AB, chamado receptor universal, ele recebe dele mesmo, que é o AB, recebe de A, recebe de O e recebe de B também, tá? Então aqui é outra forma da gente representar, tá? Então essa curva que é feita aí no segmento de reta, você vê no A recebe de O e A recebe de A, porém A doa a B. E aí sucessivamente, tá? Então, isso seria a parte ligada ao nosso grupo sanguíneo, tá? Existem algumas incompatibilidades como essa aí, são casos particulares, conhecido como doença hemolítica do recém-nascido, tá? Por uma incompatibilidade do fator RH, a destruição das hemácias do feto do recém-nascido ocorre devido à defesa do corpo da mãe, tá? Que age sobre ele, certo? É uma coisa que a gente vai ver no ensino médio mais adiante, mas a gente tem uma noção de quem recebe o que, né? Que tipo de sangue e o que é, ou o que vem a ser um antígeno, ou o que vem a ser um anticorpo. Tá? O antígeno, lembrar, ele vai estar localizado nas hemácias e o anticorpo ele vai estar localizado no plasma sanguíneo. Lembrar que o exame que é realizado para separar as células da parte líquida do sangue é chamado de centrifugação. Ok, gente? Então, vocês vão ficar com atividade de casa relacionada a terminar todos os exercícios aí pendentes. Ou seja, a gente teria a quarta questão para terminar e a gente teria as páginas a fazer 274, 280 até a 282, ok? Então, boa aula, bons estudos e na próxima a gente se encontra, se Deus quiser.